precisa falar de embalagem e sustentabilidade. Isso é super importante, tem tudo a ver aqui com o nosso evento. Não basta parecer ecológica. Para uma embalagem ser realmente sustentável, é preciso repensar materiais, processos, logística reversa e o impacto em toda a cadeia produtiva. É muita coisa, são várias camadas, que é o que a gente vai falar aqui agora nesse painel super importante. A gente vai discutir aqui critérios, desafios e inovações que estão moldando o futuro das embalagens no Brasil. E para fazer essa conversa aqui, a gente reuniu um time de especialistas nesse assunto, são representantes de empresas que são referência no setor. Então, eu vou convidar esse time especial agora para subir aqui ao palco. Vamos receber aqui no palco da Bio Brasil Fair o Roberto Lerbach, gerente de inovação e desenvolvimento da Antilhas. Roberto, venha para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode ficar à vontade aqui, se sentar com a gente. Vou convidar também o Fábio Santana, especialista em desenvolvimento de mercado e novos negócios do Casulo. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Convido agora o Christian Kreuz, gerente de produtos da Papyrus. Christian, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Muito bom receber você aqui para esse nosso painel. Nosso próximo convidado é o Fernando Carvalho, Head de Marketing da IBEMA. Fernando, seja muito bem-vindo. Mais um convidado para o nosso painel sobre embalagens sustentáveis. Que bom te receber aqui. E para fazer a mediação dessa conversa aqui de agora, eu convido ao palco a Ellen Nunes, da Conecta Verde. Ellen, venha para cá para comandar esse bate-papo aqui, super importante. Olha, a gente vai deixar depois da conversa, vamos tentar deixar uns minutinhos, né, para o pessoal da plateia poder fazer perguntas para vocês, aproveitar a experiência, o conhecimento de vocês aqui no palco. Ellen, agora o comando é seu. Obrigada. Boa tarde a todos. Prazer, que bom estar aqui com vocês, trazendo esse tema tão importante para a sociedade atual, que é falar de embalagem, sustentabilidade, geração de resíduos. E, bom, meu nome é Ellen, eu sou jornalista, sou curadora de conteúdo de sustentabilidade, atuo também no engajamento de times de ESG e sou fundadora do Conecta Verde, que é um canal de conteúdo sobre sustentabilidade com foco na cadeia produtiva e usuária de embalagens. Visitem o conectaverde.com.br. Lá a gente tem muitas notícias e matérias, conteúdos especiais sobre esse tema e também eventos onde a gente aprofunda o tema de sustentabilidade e embalagens. Hoje eu estou aqui com todos esses representantes de diversos elos da cadeia de embalagens. Gostaria desde já de agradecer a presença de todos e vamos começar essa primeira rodada aqui. Gostaria que cada um de vocês contasse um pouquinho da atuação das empresas, um pouquinho de como vocês, como que a empresa de vocês atuam nesse setor e começar com o tema do nosso painel, que é o que faz uma embalagem ser realmente sustentável. Então, a primeira pergunta vai nesse sentido, para a gente já desmistificar um pouco e trazer a opinião de vocês aqui, começando pelo Roberto, da Antilhas. Por favor, Roberto. Bom, boa tarde, prazer estar aqui, agradeço o convite. Meu nome é Roberto, sou gerente de inovação e desenvolvimento da Antilhas Embalagens do Varejo. A Antilhas é uma empresa de 35 anos de mercado, é líder no fornecimento de embalagens para o segmento de varejo, atua com os principais players. E para a gente aí como é que eu posso dizer? É um desafio, mas é um desafio gostoso para a gente poder suprir de fazer embalagens sustentáveis.
E para a gente, para uma embalagem sustentável, ela precisa ser pensada como parte de um sistema inteiro, né? Desde da cadeia produtiva, a entrega, a logística, a usabilidade, o descarte, o reuso, uma economia circular. Maravilha. Christian, para vocês lá na Papyrus, o que faz uma embalagem ser realmente sustentável? Oi, agora sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Christian, eu sou gerente de produto da Papyrus. A gente é grande parceiro aí da Conecta Verde, né, em vários eventos. A Papyrus ela é um fabricante de papel cartão, então é a matéria-prima para a fabricação das embalagens, né? O Roberto, por exemplo, é um cliente nosso aqui. E assim, nós temos 73 anos de fundação. Já iniciamos a produção lá atrás, né, fazendo reciclagem, né? Então a gente nesse período todo desenvolvemos muito, né, os processos e as tecnologias para fazer papéis reciclados. Temos um portfólio tanto de reciclados quanto de papéis virgens, né, que isso depende muito da usabilidade, né, da função final da embalagem, né, a gente aplicar uma coisa ou outra. E assim, nesses 73 anos a gente já passou por várias diferentes necessidades da sociedade, né? Então, nesse período todo, as coisas vêm mudando e a gente vem se adequando. E eu diria que aí nos últimos 20 anos, aí, né, a questão da sustentabilidade é uma necessidade premente, né, para todas as empresas, para todas as pessoas que estão no mundo. E a gente vem se adequando cada vez mais a realizar a sustentabilidade dentro da empresa e, de certa forma, buscar também dentro da cadeia, influenciar a cadeia para que ela seja o mais sustentável possível, né? A gente vai discutir um pouco mais, mas buscando sempre um design sustentável, buscando sempre um monomaterial, buscando tecnologias modernas, né? Buscando uma análise de ciclo de vida para analisar aquele projeto. Então, assim, a ideia sempre é estudar muito, né? Conhecer bastante todos os desafios necessários e sempre sempre assim estar descontente com a sua situação atual, né? Sempre buscar algo mais, né? Nunca estar estagnado numa situação, achar que já chegou no momento melhor, né? Eu acho que é isso. Depois a gente desenvolve mais o assunto. Maravilha. Já falando de design, Fábio, conta um pouquinho para a gente sobre a atuação do Casulo e o que você acha que faz uma embalagem ser sustentável. Maravilha. Primeiro, obrigado demais pelo convite, é muito bom estar aqui. É um prazer receber um convite desse para participar desse painel. Eu faço parte do Casulo, é um lab de embalagens focado em desenvolvimento de embalagens plásticas mais sustentáveis, muito focado nas entregas de economia circular. Para tentar responder um pouco, eu vou dar uma volta. A gente fala muito, por exemplo, de eletrificação de carros hoje, né? Não tem nada a ver com embalagem, mas eu vou chegar lá. A gente fala da eletrificação dos carros, a gente fala, não, eu vou para carro elétrico, porque provavelmente é uma solução muito mais sustentável, né? Ou você pensa, eu vou usar etanol porque eu não estou usando gasolina e eu vou ter uma solução mais sustentável. Isso pode ser muito verdade, porque o impacto ambiental do carro está muito associado à sua produção de energia, né? Só que no carro elétrico, a produção de energia vem de um lugar externo. No caso, no Brasil, hidrelétrica. Se você vai para a China, é a carvão. Então, dependendo do local onde você está, a sustentabilidade muda de perspectiva, né? Então, ótimo. Então, no Brasil, a gente, se usar um carro elétrico, a gente vai, em teoria, ser mais sustentável do que a combustão, provavelmente. Mas isso resolve uma parte do problema, porque você ainda tem um modelo de locomoção individual. Você não resolveu outro problema, que é mais sistêmico, que é você pensar em outros tipos de transporte. Tudo isso para dizer que quando a gente olha para a sustentabilidade no Casulo, a gente não olha por uma perspectiva, mas a gente olha por diversas perspectivas, fazendo análise de ciclo de vida e olhando para desenvolvimento de produto, olhando para material, olhando para ciclo de vida, para uso e para tudo que a gente precisa olhar de pós-consumo também para fazer essa embalagem ter uma circularidade real, redução de impacto ambiental e geração de impacto social. Ótimo. Fernando, agora você, conta um pouquinho, por favor, da atuação da IBEMA e compartilha sua visão conosco.
Muito obrigado a todos, prazer estar aqui, obrigado Ellen pelo convite. A Ibema Papel Cartão é uma empresa de 70 anos, está completando 70 anos agora, e nós trabalhamos desde o papel cartão de fibra virgem, como de material reciclado. Então nós somos top 3, né, no Brasil em fabricação de papel cartão, porém dentro da top 3 somos a que consegue realizar a utilização de conteúdo reciclado. Então nós temos uma planta em Turvo, no Paraná, onde tem a floresta mesmo, que retira a árvore, que faz todo o manejo e tem todo um trabalho, né, bem forte dentro, né, do cuidado da floresta, de utilizar os recursos naturais. E em Budas Artes nós temos a nossa floresta de aparas, que é onde nós temos utilização, né, na porta da fábrica já tem uma estação preço de fábrica, onde a gente retira ali, né, os carrinheiros levam o material, nós compramos, né, a matéria-prima ali, as aparas, e utilizamos no nosso processo. Temos um liquidificador gigante que retira o plástico do papel e consegue utilizar, sai uma folha de papel cartão novinha. E respondendo à pergunta, né, sobre como trazer uma embalagem realmente sustentável, o papel cartão é a solução para algumas das necessidades do Brasil, né? Se você pensar até mesmo no copo, né, quantos copos foram utilizados aqui nesse evento, né? Quanto de lixo foi gerado aqui nesse evento? E se a gente utilizasse um copo de papel, né, com plástico, e depois eu poderia levar lá para a Embu das Artes e reciclar esse material e utilizar numa nova folha de papel cartão. Esse é um exemplo de diversos que a gente pode comentar aqui hoje. Ok. Bom, minha pergunta agora é para o Roberto, como fabricante de embalagens, né? Na hora de vocês desenvolverem uma embalagem que vocês pensam como mais sustentável, como equilibrar as exigências daquela marca, do cliente de vocês direto, a experiência do consumidor e também as questões ambientais? Como é isso lá na Antilhas? Bom, atender essas demandas aí, né, do varejo propriamente dito, do consumidor e do meio ambiente é uma equação aí de 3 variáveis, né? Nenhuma delas pode ser negligenciada, né? A Antilhas tem essa questão de sustentabilidade, o compromisso com o planeta no DNA, né? Nosso propósito é impactar positivamente o planeta com soluções, inovações aplicadas às embalagens, né? E aí é o que eu acho que entra a função do desenvolvimento de produto, com foco, né? Eu tenho muito orgulho de trazer aqui, talvez compartilhar com vocês, uma inovação que a gente conseguiu construir dentro de casa, uma tecnologia, um processo que acho que consegue exemplificar bem essa demanda, esse tripé de demanda, né? Do mercado, do consumidor e do meio ambiente. A gente atua muito em embalagens premium, né? Então, um dos acabamentos de embalagem que mais comunica sofisticação, luxo, é a metalização. E esse acabamento normalmente se dá por um processo chamado laminação, que é a junção do papel com o plástico. Aqui a gente não está vilanizando o plástico de maneira nenhuma, cada um isoladamente são sustentáveis, mas quando a gente combina os dois, esse resultado ele dificulta o processo de reciclagem, ele quase que inviabiliza, né? São poucos convertedores que conseguem transformar esse papel. E aí, com essa demanda, a Antilhas desenvolveu uma tecnologia que a gente consegue transferir a metalização do filme para o papel sem que o filme fique junto no papel. E o resultado desse material é um papel com acabamento metalizado sem que o filme fique junto. Então ele é 100% monocamada, é um papel 100% reciclável, que você pode descartar ele lá no lixo reciclável de papel, ele vai ser transformado novamente em papel de novo, sem ter esse impacto de ter que descontaminar o plástico. E é uma inovação totalmente brasileira, feito dentro da Antilhas, que a gente tem muito orgulho, e eu acho que atende, né? Porque quando o cliente percebe luxo e sofisticação da metalização, o brand owner ele quer oferecer isso para o cliente. E com o processo de laminação, o terceiro tripé, que é o meio ambiente, ele fica fragilizado. E com essa tecnologia a gente consegue atender os três de maneira igual e ter essa solução aplicada, vamos dizer assim. Maravilha. Christian, falando de papel cartão, como as soluções em papel estão evoluindo para atender essas novas demandas de sustentabilidade?
Eu acho que assim como o Roberto falou, né, nenhum segmento, nenhuma empresa consegue evoluir sozinha, né? Então isso hoje se fala muito, né, de cadeia de valor, né? E na verdade a cadeia de valor do papel vem evoluindo bastante. Então assim a gente tem conseguido, como eu falei, né, nesse período grande aí, né, que a gente fala de história de fabricar papel cartão no Brasil, a gente tem conseguido matérias-primas mais eficazes, né, que conseguem entregar mais resultado para embalagem, produtividade, capacidade de carga, uma série de coisas, usando menos matéria-prima. Então, assim, hoje em dia, eu acho que o principal mote, né, do papel cartão na sustentabilidade é entregar mais com menos. Então, você fazer a circularidade, que é muito importante, inclusive na Papyrus a gente tem um projeto específico para isso, que chama Papyrus Circular, que usa, né, esse material reciclado, principalmente o pós-consumo, para compor os produtos da linha. E assim, você, no fim, são várias ideias encadeadas aqui, né? Então, você tem matérias-primas virgens mais eficazes, mais eficientes, você tem a circularidade, e aí você usa a tecnologia, né, dentro dos seus processos produtivos, né, para criar produtos finais com menor pegada, né, menor pegada de sustentabilidade, e entregando eficiência para o cliente, né? Então, eu acho que a ideia de tudo isso, no final das contas, é o que é? Você retirar a pressão de você coletar, né, materiais ou, né, não renováveis, né? Então, você tirar a pressão dos materiais virgens, da mineração, né, da floresta. Eu sempre tenho um pouco o pé atrás, porque as florestas do Brasil são plantadas para esse fim, né? Então, ninguém desmata para fazer papel, né? Mas, assim, quanto mais você puder tirar pressão dos meios da natureza e aproveitar toda a energia, todo o produto que já está no mercado e produzir produtos eficazes, você está criando sustentabilidade, né? Então, como você vê, né, a resposta ela é meio complexa, né? Porque são várias coisas somadas. Então, isso eu diria que hoje em dia uma das principais palavras é você ter parcerias, né? Ninguém domina tudo, né? Então, você tem que ter parceiros trazendo tecnologia, trazendo soluções para a sua cadeia, para que a cadeia se torne mais sustentável, né? Hoje não dá para ser sustentável sozinho, né? A sustentabilidade é colaborativa, né? Ela precisa muito dessa junção de propósito, né? E também do que é possível ali dentro daqueles projetos de embalagens, né? Queria perguntar para o Fábio agora. Fábio, no design de embalagens, vocês que estão lá imersos nesse processo, vivem isso diariamente, quais são os erros mais comuns que vocês veem assim, quando se pensa numa embalagem sustentável? E quando a gente fala de design, que tem uma responsabilidade muito grande, né, no descarte, na circularidade da embalagem, o que a gente poderia falar para os designers, para os profissionais que desenvolvem embalagem e que colocam essas embalagens lá na gôndola, no supermercado para a gente? Acho que o erro mais comum é querer fazer tudo igual, achando que você está fazendo diferente. Acho que todo mundo está buscando mais sustentabilidade, está explorando esse universo, mas quer manter todos os KPIs de sucesso e o briefing igual, mas ele quer que seja tão barato quanto, tão eficiente quanto, ou melhor, mais sustentável, não quer mexer no modelo de negócio. A gente vê um exemplo aqui, acho que para mim essa feira ela é incrível por tudo, o tamanho que ela era, né? E quanto isso vai crescendo, a gente está falando de saudabilidade. Aí, cada vez mais, a gente está falando de produtos naturais, que não tem conservante, que não tem nada, não tem conservante, não tem glúten, não tem nada. E aí, você continua tendo um modelo de negócio que eu tenho que entregar na Amazônia, eu tenho que entregar na praia, lá não sei o quê, porque em qualquer lugar que você quer ter acesso às coisas. O shelf life, né? A validade tem que durar 1 ano e meio, mas espera aí, o conservante ajudava a fazer toda essa entrega. Quando você não tem mais isso, alguém é penalizado, e geralmente é a embalagem, né? Então, você quer tudo,
e alguém vai pagar a conta. Depois você fala, não, mas minha embalagem não é sustentável, você tem que colocar um monte de aditivo, um monte de barreira, misturar um monte de material. Teve, porque você quer deixar tudo igual, mas você quer melhorar o teu produto, por enquanto, que a entrega principal de saudabilidade está muito associado ao produto que está lá envasado, e a embalagem, no final das contas, tem sido muito penalizada. Então, o que a gente tenta no Casulo é dar essa visibilidade, que às vezes você precisa mexer um pouco mais do que você está disposto, se você quiser fazer uma entrega real, que a resposta de sustentabilidade muitas vezes não é simples, né? Você vai ter que trabalhar mais nisso, e especialmente o que a gente trabalha quando a gente fala de pós-consumo, é dando visibilidade para as marcas, qual é o impacto na cadeia pós-consumo existente, né? Então, o que acontece? Se ela colocar esse tipo de embalagem, isso vai gerar valor numa cadeia estabelecida? Ou isso vai acontecer o quê? Né? Porque imagina uma cooperativa que recebe embalagens. Hoje, se ela recebe uma embalagem altamente reciclável, ela ganha dinheiro, né? Se a cooperativa recebe essa mesma embalagem e essa embalagem não tem valor, isso vai para o rejeito. As duas consequências disso são, uma, ela deixa de ganhar dinheiro, de se rentabilizar. Então, imagina você numa fábrica recebendo insumo e metade você tem que jogar fora, né? Sua produtividade vai lá embaixo, então o modelo de negócio não fecha, né? E aí, só que o aterro sanitário é gerido por uma empresa. Essa empresa cobra pela entrada do aterro sanitário, então alguém paga o aterro sanitário, né? Se não é a própria cooperativa que paga o aterro sanitário, o que diminui ainda mais o lucro, quem paga é o município. Se quem paga é o município, quem paga é a gente, né? Então a gente tem menos dinheiro para educação, para saúde, para saneamento básico. Então o design de embalagem é fundamental, né? E essa consciência de equilibrar negócio, escala, saudabilidade e sustentabilidade é fundamental para a gente desenvolver o país como um todo, porque a gente está jogando dinheiro, às vezes, no lixo, tentando desenvolver soluções mais saudáveis de um lado, mas que têm um impacto gigantesco do outro. Muito bom. Fernando, agora você. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios e das oportunidades também, de encontrar embalagens mais sustentáveis dentro da realidade do papel cartão hoje, do que é possível hoje com o papel cartão atual que nós temos disponível no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Legal, legal. Eu até mesmo assumi como head de marketing agora em janeiro, né? Depois de 20 anos trabalhando na indústria de flexíveis, e atuei em diversas áreas, desenvolvimento, assistência técnica, vendas, marketing, e venho para a IBEMA justamente para isso, né? Para a gente conseguir estruturar a parte de desenvolvimento, está sobre a minha gestão, né? Onde a gente consegue hoje trabalhar algumas estruturas de papel cartão, tanto para atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Onde você já tem que considerar, né? Quais ações estruturantes a sua empresa, né? Como brand owner, está realizando, quais são as atividades, né? Como você consegue utilizar conteúdo reciclado em suas embalagens e como você consegue coletar essas embalagens. Então, isso já é algo estabelecido no mercado do papel cartão, né, com as estruturas que a IBEMA apresenta ao mercado. E tem muitas outras possíveis, né? Então, você pode combinar outros materiais, outros polímeros, né, outras barreiras ao papel cartão para que atenda às necessidades como barreira gordura, oxigênio, e etc. Né? Então, hoje o papel cartão ele já consegue, né, utilizando outros materiais em conjunto, né, e de novo, né, como temos o processo de reciclagem estabelecido também, a gente consegue utilizar esses polímeros em conjunto com o papel, mas também realizar depois a separação, a destinação daquele polímero para a cadeia adequada e a reutilização do papel cartão. Muito bom. Fábio, eu vou voltar com você. Eu tinha já pensado em te fazer uma pergunta sobre reciclagem, porque eu sei que você também é bem próximo dessa cadeia, o que, sem dúvida, toda a indústria precisa cada vez mais se aproximar da cadeia da reciclagem para realmente a gente, e não só a indústria, mas também nós como consumidores, né, entender realmente a realidade do que é possível ser reciclado no Brasil. E nem sempre o que é reciclável é reciclado, como você já mencionou. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho como que o Casulo trabalha para garantir que as embalagens desenvolvidas por vocês tenham, de fato, um segundo ciclo de vida e que retorne, que circule dentro dessa cadeia. Quem dera eu que eu conseguisse garantir alguma coisa, mas a gente tenta. O que a gente faz é tentar olhar com um olhar sistêmico mesmo, que é
Entender todo o desenvolvimento, todo o ciclo de vida, como que é a jornada de consumo e como que é o hábito de consumo. Para a gente identificar para onde potencialmente podem parar, se tem potencial para ir, por exemplo, já falei itens muito pequenos. Ele pode ser altamente reciclável em qualquer material, mas provavelmente uma cooperativa não vai coletar, ela ganha por peso, né? É o quilo do material. Então, se estiver passando um item grande, altamente reciclável, um item muito pequenininho, dependente do material, aquilo não posso afirmar, mas posso dizer que provavelmente muita chance de não ser reciclado, né? Então, como que você desenha itens que façam sentido para a reciclagem? Então, primeiro é você ir numa cooperativa, entender esse universo e você começar a olhar para eles como uma empresa e que também precisa gerar renda, né? E eles vão escolher as batalhas deles, né? Então, o que você precisa desenhar é um produto que atenda essa expectativa para gerar valor, né? Senão, ele não vai fazer milagre, ele vai escolher o que tem maior lucro, como você faria na sua empresa, como provavelmente você faz na sua empresa. E aí a gente vai testando esses modelos. A gente gosta muito do Casulo, a gente tem um laboratório de prototipagem, a gente vai testando. E aí acho que um case para a gente muito emblemático é que a gente desenvolveu um desodorante roll-on refilável, né? E aí, desodorante roll-on é simples, né? Você abre a tampa e sai usando. Então, quando você pensa num reutilizável, ele tem que ter uma experiência, no mínimo, tão boa quanto, né? E, idealmente, uma experiência melhor, para você adotar uma solução. O momento do refil tem que ser interessante. Então, você começa a olhar para drivers de jornada de consumo. Mas aí, quando a gente começou a desenhar, a gente, inspirado num case anterior, que uma marca pediu o menor refil possível, a gente falou, é 5% do tamanho, porque era um químico, né? Ele, não é tão pequeno, porque daí o consumidor não vê. Não é só o consumidor. A cooperativa não vê também. Então, a gente desenhou um refil, que o refil era médio tamanho, que cabe numa mão, legal, assim. Então, ele já tem redução de material, mas ele tem um tamanho interessante para a cooperativa. E a gente foi, imprimiu um monte em impressora 3D, colocou na esteira da cooperativa e fez um teste cego para ver se as cooperadas pegavam esse material. E elas, putz, não pegamos. Daí a gente foi entrevistar elas. Elas, não, isso aqui gera valor, não, isso aqui eu tenho interesse em coletar, isso é fácil de pegar na esteira. Então a gente fala, pô, legal, eu tenho um tamanho ideal, que é redução de impacto, mas geração de impacto social, porque eu gero renda. Então é um equilíbrio. Como que você testa isso? E é um pouco daquela frase clássica, né? Sair do ar-condicionado e ir para campo. É isso que a gente faz bastante para testar e validar, para ver se a nossa teoria funciona na prática. O ano passado, o Conecta Verde promoveu um grupo, né, de embalageiros visitando uma cooperativa e que, por incrível que pareça, muita gente nunca tinha ido numa cooperativa, né? Gente do nosso mercado. E realmente, ali na esteira, o que passava de pequeno passava, né? Não é prioridade ali. E a gente aprende bastante, como, por exemplo, a tampinha plástica, ela tem um bom valor para eles, mas se está passando solta na esteira, ela não vai ser coletada. Então, a gente aprende a separar as tampas, mas separar e fazer um montante para poder descartar de uma forma única e conjunta ali. Então, essa aproximação da indústria com a cadeia de reciclagem, ela é essencial. E quando a gente recebe essa informação como consumidor, ela também é essencial, né? Então, sem dúvida, essa aproximação com a reciclagem é super importante na circularidade das embalagens. Falando aqui com o Roberto agora, vocês que atendem grandes marcas, né, Roberto? O que o consumidor realmente valoriza e entende na embalagem como sustentável? Como ele identifica isso no ponto de venda? O que você vê isso? O consumidor, ele prefere isso quando ele pensa em sustentabilidade? Tem alguns marcos visuais, né, que é entendido e às vezes não necessariamente é mais sustentável ou não, né? Quando a gente fala de papel cartão, por exemplo, o papel craft, né, aquele pardozinho, ele está muito mais associado, o consumidor, né, que é leigo nesse ponto, quando ele vê algo dentro de uma embalagem de papel craft, ele já tende a entender aquilo como mais sustentável. E não necessariamente pode ser. Eu posso ter um papel duplex, seja da Papyrus, da IBEMA, com 30% de pós-consumo dentro, com a metalização sem o filme, né, que esse filme também é reutilizado, que no resultado final ele vai entregar um valor, vai parecer algo mais luxuoso ou bem menos sustentável, mas na prática é uma embalagem
vamos dizer, mais sustentável, pensando até na cadeia produtiva e no ciclo de vida do produto, é uma embalagem mais reciclável do que o próprio embalagem craft, que é 100% fibra virgem, por exemplo. Mas o consumidor lá atrás, lá na hora da gôndola, quando ele é reconhecido como mais sustentável o papel craft. Então, na nossa visão, quando a gente quer comunicar algo sustentável, a gente meio que parte para o craft, mas não necessariamente ele vai ser tão sustentável quanto ou mais sustentável. Entendido. E aqui, para o Christian agora, eu queria que você compartilhasse com a gente, Christian, falando de papel cartão aqui, como que vocês atuam para que essa sustentabilidade seja desde a origem até a reciclagem, quando a gente fala de papel cartão. Então, como eu falo, né, como eu falei já anteriormente, né, você tem que trabalhar na cadeia como um todo, né, não adianta trabalhar só internamente. E, como eu citei, eu vou dar um pouquinho mais de conteúdo aí, né, a gente tem um programa, por exemplo, que é o Papiro Circular. E, assim, dos itens, né, de sustentabilidade, como a gente pode até chamar isso, eu diria que a circularidade é um item que a gente tem que trabalhar muito forte, né, porque é uma coisa de bastante peso dentro de todas as ações de sustentabilidade que você possa ter. E a Papyrus, ela busca o quê? Atuar em todos os elos da cadeia de valor, buscando adequar aquela condição para que a circularidade ela possa se realizar, um pouco do que o Fábio falou, né? Ele não tem como garantir, mas assim, se ela não tiver a condição, aí ela não vai existir mesmo, né? Então, na verdade, o que a gente busca é o quê? Trazer as condições em cada elo da cadeia para que a circularidade se promova e seja possível e possa ser contínua. Então, um dos itens, exemplificando, sempre é bom dar exemplo prático, né? Você ter um papel cartão com conteúdo PCR alto, né? É uma condição que você incentiva muito a circularidade, né? Porque se você usa PCR, você incentiva a cooperativa a ir buscar material no mercado, você vai comprar esse material, você vai incentivar a cooperativa a ter continuidade, ter negócios, né? Você vai ter que influenciar o design para que crie um produto que seja, né? Talvez retirado na cooperativa, que tenha condição de ser reciclável. Então, não dá para ser uma ação só. E a Papyrus, ela tem sido assim, incansável, né, em buscar influenciar toda a cadeia, buscando as condições para isso. A gente tem atuado muito até nos regulatórios, né, buscando que os nossos governos também, né, façam regulatórios que facilitem essa circularidade, né, que incentivem. Um outro exemplo, talvez, é que agora estão sendo aprovados os decretos, né, por material, né? Então, cada material, como ele vai cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa política está sendo colocado, eles ainda não saíram esses decretos, mas é quase certo que eles vão solicitar uma obrigatoriedade de um material reciclado nas embalagens, um certo percentual, né, que seja 20%, 22%, não sei quanto vai ser. Então, isso é um outro efeito que também vai gerar as condições para a circularidade acontecer. Então, assim, a gente tem que trabalhar internamente, né, nas tecnologias, em tudo isso, mas buscar também incentivar que todas as condições sejam ideais para que isso ocorra, né? Muito bom, muito bom. Bom, estamos partindo para a reta final do nosso painel, mas antes eu queria fechar com uma pergunta para todos vocês, falando para o consumidor que está aqui, né? Nós estamos hoje num dia em que tem uma ampla visitação de consumo, de consumidor aqui. O que cada um poderia dizer para esse consumidor? O que ele deve se atentar quando ele vai escolher um produto e ele gostaria que esse produto tivesse um menor impacto ambiental e ele impactasse menos ali? Então, como ele vai escolher? Qual é a sua dica, Fernando? A minha dica, primeiramente, né, é buscar os produtores nacionais. A gente está vendo muita entrada de materiais externos, né, que promovem, né, as indústrias de fora do Brasil, e a gente acaba não aproveitando toda a nossa biodiversidade, todos os materiais que estão disponíveis aqui.
Sem contar a pegada de carbono, né? Com certeza. Então, se a gente utiliza um papel cartão que é nacional, que ou é de fibra virgem e está sendo trabalhado através das nossas florestas nacionalmente, ou de conteúdo reciclado, que está gerando economia circular dentro da nossa sociedade. Isso vai apoiar cada vez mais o seu produto. Você pode utilizar isso, né? Tem o brand equity, que eu acho que no Brasil o marketing brasileiro utiliza pouco, né? Como que a gente pode melhorar isso e ajuda também, né, a circularidade como um todo. Então, acho que esse é o primeiro passo para você, né, e convido todos, né, a entenderem mais sobre os produtos, né, sobre as embalagens que estão disponíveis para os produtos de vocês. Muito bom. Fábio? Primeiro, eu adorei a resposta. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou fazer um complemento. Acho que esse é um ponto fundamental, a gente olhar para da onde está vindo. Mas aqui, eu acho que o consumidor está muito olhando para produto. A embalagem, ali, às vezes, passa despercebido, né? Então, acho que da mesma forma que você busca saudabilidade, quando você vai no stand e pergunta sobre do que é feito o produto, né? Ou qual é o processo, se tem glúten, se não tem, etc. Pergunte sobre a embalagem. Mas também não fique satisfeito com uma resposta simples. Porque, às vezes, as respostas simples te levam a uma pegadinha. Tenta entender mesmo aonde produziu, por quê, qual atributo de sustentabilidade realmente que ele está trazendo, né? E questione, porque às vezes as respostas não estão tão prontas assim. As marcas às vezes estão focando ainda muito no produto, não estão olhando para a saudabilidade e sustentabilidade da sua embalagem, e esse é o momento da gente questionar, eles terem um olhar sistêmico amplo para olhar produto e embalagem para trazer sustentabilidade nesse conjunto, que vai ser fundamental para a gente conseguir desenvolver cadeias mais sustentáveis de verdade. Bom, eu, como parte visual, eu reforço os símbolos, e aí quando a gente fala de indústria brasileira, a gente tem uma garantia que todas são certificadas como FSC, né? Então, reconhecer esses selos, né? Papel é certificado, é reciclável, vai ter os selinhos lá, eu acho que isso contribui e ensina para a gente também como fazer esse descarte correto, né? Que não só na parte que a gente tem que consumir, então essa embalagem vai entrar e ter essa mesma responsabilidade na hora do descarte, fazer isso da maneira correta para que a circularidade, a gente é uma etapa do ciclo de vida do produto, né? Então a gente descartar correto, destinar os materiais da maneira correta, eu acho que é fundamental. Muito bom. Bom, eu sou o quarto aqui a falar, né? Então, assim, tudo isso que falou tá certo, né? A gente soma alguma coisa. Então, não vou falar as mesmas coisas, mas eu acho que, assim, é uma coisa muito importante nesse momento, acho que no Brasil e no mundo inteiro, não só no Brasil, é a gente informar e tentar educar o consumidor também, né? Soma-se a tudo que foi falado. Teve uma recente pesquisa do Instituto Acatu falando sobre embalagem, né, para o consumidor, e tinha lá vários índices lá, mas tinha um que chamava muito a atenção, que 90% dos entrevistados falaram que queriam mais informações nas embalagens. E a gente, dentro, por exemplo, né, cada um tem um alcance, né, para poder fazer alguma coisa pelo mundo, né? Então, assim, a gente, dentro dos nossos projetos, né, no Papiro Circular, a gente coloca um QR Code na embalagem que leva para um site que explica toda essa história da embalagem. Então, dentro dos projetos que a gente trabalha, a gente coloca essa informação, porque é difícil também o consumidor, que caminhos ele vai fazer para chegar numa informação de qualidade, né? Então, nos nossos projetos, a gente tem colocado um QR Code que informa o consumidor de onde veio aquela embalagem. A gente tem um banco de dados muito grande, né? Que acho que a transparência também é algo muito importante nesse processo todo. E a gente tem um banco de dados que o consumidor consegue ver de que cooperativa veio o material que formou aquela embalagem. Então, acho que, assim, dar informação para o consumidor é algo bem importante. Então, é um misto de informar e educar, né? Então, assim, a gente informa o que foi o caminho daquela embalagem até ali e informa para que ele tente agir correto para que aquilo possa voltar a circular, né? Então, acho que isso é muito importante. Na expectativa de talvez não garantir, mas fazer esse esforço. E queria comentar essa fala, primeiro porque eu sou uma entusiasta da comunicação, então, assim, sem dúvida, uma comunicação
transparente, estratégica para o consumidor, né, que ainda aponta isso como um dos problemas nas embalagens, muitas vezes a falta de confiança no próprio sistema de reciclagem. Então, o consumidor ele deseja fazer o que é certo, né, descartar corretamente, mas gosto de ver também a indústria falando sobre essa educação do consumidor, porque a gente precisa que a indústria também se envolva nessa pauta. Às vezes a indústria pensa que não, isso é uma responsabilidade da marca, e quando a gente fala de sustentabilidade de embalagens, é uma responsabilidade compartilhada, né? Cada elo da cadeia tem a sua responsabilidade ali, então fico feliz com essa fala vindo de um fabricante de embalagens, de um fabricante de matéria-prima, né, e não só de embalagens. E a gente também, esse ponto de comunicação, assim como os selos, eles ajudam sim, né? Claro que selos sérios, né? Realmente comprometidos com uma cadeia mais responsável, eles também ajudam o consumidor a descartar corretamente. O fato da gente não ter uma pegada de carbono de embalagens que venham de fora do Brasil, enfim. Então, todos esses são pontos importantes que a gente deve considerar como consumidor. Estamos chegando ao fim do nosso painel. Fico muito feliz a gente ter conseguido trazer esse tema para dentro de uma feira onde o foco não é embalagem, né? A gente precisa multiplicar essas informações e trazer essa discussão para dentro desses ambientes, porque aqui todas as marcas consomem embalagens, né? Então, estamos numa jornada, né? Todo mundo, cada elo da cadeia, ninguém aqui está 100% sustentável, porque todos nós geramos um impacto, né? Estamos numa jornada, mas feliz de trazer esse tema para dentro desse evento e poder conversar com todos vocês. Então, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Fábio, Roberto, Christian. Aprendo com vocês sempre, né? Os profissionais especialistas nesses assuntos. E agradeço a participação de todos que estiveram aqui, que a gente possa cada vez mais considerar aí a cadeia tanto dos nossos produtos, quanto também das embalagens que a gente consome os produtos. E obrigada pela participação e pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por esse painel tão rico. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, Ellen, pela mediação. Obrigada. Muito bom, gente. Mais uma vez, por favor, aplausos para os nossos convidados.